Vamos retomar então. O próximo disco, subindo na escala de notas, é de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, uma banda de black metal brasileira. Eles são de Belo Horizonte. Eles também estão dentro desse grande movimento que é o black metal second wave. A banda é essa aqui. Chama Inarium. Inarium, uma banda de black metal de Belo Horizonte. Esse aqui é o disco de estreia do Inarium. Também tem um nome latim. Ultra Terminum Creatura ex Lucifer Coronatus. É esse o pomposo nome do disco de estreia do Inarium. E o que você vai encontrar aqui nesse Inarium? Como o título já sugere, você vai encontrar uma música assim, pretensiosa. Vamos mostrar aqui o disquinho muito bem feito, né? Um digibookzinho, né? Um digibookzinho muito legal. Olha a qualidade, cara, do lançamento, da impressão. Olha o esmero para fazer um negócio bacana. Aqui está o CDzinho. Bem, veja, não tem mal nenhum você fazer música pretensiosa, com pretensões assim. Não tem mal nenhum nisso, não. O ruim é quando você faz a música pretensiosa, tá errado, né? Mas assim, só o fato dele ser pretensioso não é demérito nenhum. E aqui, assim, o Inário pretende fazer eu diria, tenta fazer uma música pretensiosa. Não é uma música nada trivial a que eles fazem. Esse disco foi lançado agora em 2023, né? Como eu disse, é o debut deles. Conta com gente experiente na cena mineira de black metal. É um disco bem gravado, com claro destaque para as guitarras. É um disco muito melódico e super dramático. E é aqui que está a pretensão deles. É um disco muito, muito dramático e muito denso. Para fazer uma comparação, eu falei daquela outra banda mineira, que inclusive é vizinho deles, é Contagem, é só atravessar uma rua, você está em Contagem, vindo de Belo Horizonte. O Wolf's Legacy, eles estão mais ou menos na mesma onda, essas duas bandas. A diferença é que o Inarium faz essa proposta com muito mais competência. Então, eu disse que essa banda, assim como o Wolf's Legacy, são muito melódicas e dramáticas, né? Assim, muito densos. Que é o seguinte, especialmente no caso do Inário, mas eu notei isso também lá no Wolf's Legacy. São bandas assim muito sérias de black metal. Muito sérias. Que levam muito a sério essa coisa da mensagem, né? Essa coisa do ocultismo, levam muito a sério esse negócio de satanismo, né? Isso que eu quero dizer, assim. E nesse caso específico, que a música é assim, uma coisa pretensiosa. Porque, de fato, a impressão que me dá, e pelo cuidado e pelo assim, tentativa de fazer uma letra profunda, a impressão que me dá é que os caras querem passar uma mensagem mesmo, sabe? Não é só uma questão de música, não. Eles querem passar uma mensagem assim satânica, se você quiser, né? Ocultista. E as letras aqui são assim, para quem conhece um pouco dessa temática, são mergulhados nessas coisas de caoísmo, de demiurgia, né, essa coisa meio platônica invertida, né, dos caoístas, do ser como uma prisão e o caos como a libertação, né, e todas as implicações estéticas e políticas que tem nesse tipo de metafísica. Mas então, assim, é um negócio sério, sabe? Não é aquele espírito por exemplo, dos noruegueses originais, né? Né? Porque a gente sabe hoje em dia que o pessoal do Dark Throne, aquela coisa, ninguém levava muito a sério esse negócio de satanismo, né? Aquilo era
aquilo lá era uma pantomima quase, né? E isso para não falar da First Wave, né, do Venom, que aí então era uma zombaria total. Satã era só um grande gozador metafísico, né? Mas não era para ser levado a sério. Isso aqui, a minha impressão é que é para ser levado a sério. Isso aqui eles levam a sério essas coisas. E isso reflete na música, esse que é o ponto. É uma música muito densa, uma música com muitas camadas. É uma música incrivelmente dramática. Inclusive, assim, para ouvir esse disco aqui, você precisa ter uma certa disposição de espírito, sabe? Não é uma coisa que você bota assim no CD player e deixa rolar aquilo no meio de outras coisas, assim. Porque isso aqui exige um certo estado de espírito para ouvir isso aqui. Porque isso aqui é um dreno emocional, ou para quem acredita nessas coisas, é um dreno espiritual muito forte, esse tipo de proposta dessas bandas de black metal, né? Que exige assim, uma participação ativa de quem está escutando a música. Bom, eu não vou continuar nesse negócio aí, senão vai começar a ficar muito obscuro o que eu estou dizendo, mas assim, quem entende dessas coisas já sabe o que eu quis dizer, e quem não entende, não conhece muito desses negócios, mas assim, entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é uma música que demanda emocionalmente de você, sabe? Para você estabelecer um vínculo com isso aqui, você precisa estar propenso a se doar psiquicamente a esse tipo de música. Isso aqui não é diversão, isso aqui não é um jogo de futebol que você liga e dorme, uma novela que você liga e dorme enquanto está ouvindo, né? O que, por exemplo, ouvindo Vraida, às vezes eu quase dormia, né? E umas outras coisas. Isso aqui não, isso aqui é um dreno psíquico, um dreno emocional muito pesado. Muito bem feito isso aqui. As melodias são boas, melodias assim, bem criativas e melodias realmente muito chamativas, né? O que numa época a gente chamava de melodias ou riffs, né? É uma música baseada em riff, isso aqui. Muito ganchudo. O que mais que eu posso dizer sobre isso, né? Coisas que eu anotei enquanto eu ouvia, né? Muito melódico e dramático, denso, assim, é monotemático. Isso é uma coisa interessante sobre esse disco, porque assim, deixa eu ver se eu consigo fazer uma comparação para tornar isso mais bem claro. Por exemplo, você pega uma ópera, a ópera, ela tem, sabe, diferentes moods na ópera, né? Ela tem um tema, mas assim, diferentes moods, né? Ela varia, ela não é sempre, por exemplo, uma ópera épica, não é que é um tempo todo épico, né? Precisa ficar muito pesado isso, né? Você varia os seus momentos, né? Então, assim, ela respira, né? Uma peça dessas. Isso aqui não. Isso aqui é exatamente o oposto desse tipo de coisa. É o tempo inteiro dramatização no último grau. Então, assim, ela é muito monotemática, te puxa para dentro e é aquele negócio o tempo todo. Não tem um dinamismo, tem hora que eles pegam mais leve, horas mais pesado, muda um pouco a atmosfera, não, é aquela atmosfera opressiva o tempo todo. Por isso que eu estou dizendo que ela é monotemática, né? E por isso que te exige bastante, porque você ficar ouvindo mais de meia hora uma coisa assim, nesse nível de dramaticidade, você precisa estar com um determinado estado de espírito para conseguir absorver isso. Para absorver, não, para doar isso para a música. Porque isso que é interessante. Esse tipo de música, ela te extrai, né? Ela não te dá só, é uma troca que você tem com a música. Então eu anotei aqui, é um dreno emocional esse tipo de música. E é interessante porque esse tipo de melodia, muito ligado ao drama e ao sofrimento, tem um quê de sofrimento no disco. Você tem que estar disposto a sofrer para ouvir esse disco. É um pouco essa que é a coisa. É interessante isso, porque isso é uma característica melódica e harmônica das bandas finlandesas de black metal. As bandas finlandesas de black metal, elas têm bandas finlandesas ligadas à second wave. Eu não estou falando de Beherit, desses negócios, que aí é ligada à first wave, mas as ligadas à second wave. Elas têm essa característica da melodia soar como uma coisa meio sofrida, mais do que bela ou mais do que outras coisas, épica, né? Melodia pode ser várias coisas. Aqui tem esse ethos meio do sofrimento.
que tem um pouco a ver com pouco não, acho que tem muito a ver com o tipo de construção melódica que os finlandeses gostam de fazer. Não me lembro assim nenhuma banda específica não da Finlândia, mas assim uma certa aura que essas bandas finlandesas de second wave black metal têm do sofrimento. E assim, para quem gosta dessas paradas ocultistas aí tudo, cara, isso tem a ver, viu? Isso aí tem a ver com caoísmo, tem a ver com esses negócios, porque tem a ver com destruição do ego, cara. Bom, mas enfim, né? A crítica não é sobre os fundamentos metafísicos da música dos caras, né? Até porque é só um exercício de é só um livre exercício meu de adivinhação, porque eu nem sei qual que é mesmo a ideologia dos caras, né? Foi lendo isso daqui, me deu essa impressão que tava por aí. Mas enfim, um disco bem legal, cara, de uma banda que eu não conhecia, tá, o debut deles, uma coisa muito interessante, muito séria, pesado, assim, sabe, denso. Não pesado só de porrada musical, assim, mas é uma coisa densa, séria, isso aqui é black metal sério. E achei muito legal. Confesso que não é o tipo de coisa que mais me agrada no black metal, né? Eu, como já falei N vezes por aí, em N vídeos, o meu gosto musical é uma coisa meio rude. Então, assim, coisas que começam a ficar muito sofisticadas, como eu acho que é a proposta desses caras aqui, saem um pouco daquelas coisas que eu mais gosto. Mas, assim, isso aqui é de muita qualidade. Quem curte esse black metal mais denso, mais sério, com melodias puxadas mais para second wave black metal finlandesa, Inarium. Tem essa banda em conta que vale a pena, um disco muito interessante. Bom, esse foi o Inarium. Agora vamos continuar e ir para coisas que eu acho que são melhores. E agora sim, eu vou confessar uma coisa. Se eu fosse fazer uma análise puramente objetiva, tentando ser o crítico e não Sérgio, né? Não Sérgio, o fã de música, mas o crítico Sérgio, essa banda que eu vou apresentar agora, eu não teria ranqueado ela acima do Inarium. Não teria. Eu acho que, objetivamente falando, o Inarium é melhor. Mas assim, cara, essas coisas também são um pouco artificiais, né? Você separar inteiramente o que é você do um crítico transcendental, né? Que vai ver tudo e não tem nenhuma subjetividade de idiosincrasias. Então, assim, ciente um pouco dessas minhas idiosincrasias e tudo, eu deixei o crítico agora um pouquinho de lado e botei essa banda agora na frente do Inarium. Porque eu curto muito mais esse tipo de coisa. Esse aqui é o Vobiscum Inferni de São Paulo, esse disquinho aqui. Esse disquinho aqui é um relançamento de um disco é o relançamento desse Vobiscum Inferni, que é o debut LP deles, é o primeiro full length dessa banda. Foi lançado em 2008 e está sendo reeditado agora pela Black Heart. Eu já tinha esse original na minha coleção. Gosto muito desse play, com todas as imperfeições dele, que tem imperfeições nesse disco. Bom, mostrando aqui por dentro, como se viu, é um digipackzinho, né? Originalmente ele foi lançado pela Mutilation Records em 2008, num dual case, não era um digipack. Aqui está aqui a capinha e a contracapa, aqui no meio, foto aí dos caras aí no ritual aí de ossos, né? Uma coisa bem vulcano aí. Tá aí o CDzinho, tá aqui a capa, a contracapa, o miolo, bem legalzinho, um digipack bem bacaninha. Então, vamos ver o que nós temos para falar aqui do Vobiscum Inferni, além do fato de que eu curto muito esse disco. Essa banda é de São Paulo. Esse é o disco de estreia deles, que é de 2008, como eu falei, está sendo agora relançado foi lançado originalmente em 2008 pela Mutilation, está sendo relançado agora pela Black Heart. O nome dele é mais um que é nome em latim. Ordo Sinistrari et Cultus Pentaculum Sanguine. A banda é de Itapevi, de São Paulo, do estado de São Paulo.
Conta com gente também. Todos esses discos aí, hein? Não é nada de gente novato, não. Todos esses discos é sempre gente bem experiente na cena, tocaram em outras bandas. Esse, por exemplo, esse agora do Vobisco Inferni, um dos caras que toca é o Cavalo Bathory, que é um sujeito super manjado aí na cena de black metal de São Paulo, né? Tocou no Mausoléu, em outras bandas. Conta também com um vocal que era do Spell Forest, uma banda bem manjada, né? O Spell Forest de São Paulo, excelente banda de black metal mais antiga brasileira. Em relação, por exemplo, àquele, né, que eu falei que se eu fosse mais objetivo eu teria invertido o ranking, eu teria colocado o Inarium na frente desse, né? Mas, enfim, por conta dos meus gostos pessoais, eu passei o Vobisco Inferno para frente. Se a gente for comparar com aquilo que eu estava falando antes, daquele negócio lá, super assim, sofrência, né? Aquele black metal de sofrência, de sofrimento, denso, muito pesado. Aqui o Vobisco Inferno, a proposta deles é uma coisa bem menos pretensiosa. É uma banda que investe muito mais em agressão, Tem os climas também, tem seus riffs e tudo mais, mas assim, é uma banda que está mais focada na agressão, está focada mais nessa parte mais, vamos dizer assim, nihilista ou destruidora do black metal do que propriamente numa parte construtiva, né, de metafísica do black metal, como é o caso lá do Inário. Eu confesso que eu curto mais quando a proposta é assim, é uma proposta mais uma proposta mais demolidora, assim, mais e menos construtora, né? Uma proposta mais irreverente de black metal, poderia colocar assim, ou iconoclasta, talvez seja um termo melhor, uma proposta mais iconoclasta e irreverente de black metal. É um som então mais frio e mais agressivo esse aqui. Uma produção bem precária desse disco, mas que também deixou um som bem sujo. É um som muito sujo, cara. É cheio de barulhos no som, cheio de coisas vazando, sabe? Uma produção precária, mas que funcionou dentro dessa precariedade, dessa proposta mais assim destruidora, irreverente, iconoclasta. E aqui também tem uma coisa interessante para falar, e aí pode falar um pouquinho mais sobre os elementos gerais de black metal. Nesse disco do Vobisco Inferno, é uma daquelas bandas, porque assim, se a gente fosse fazer uma divisão, assim, bem preto no branco, bem simplificadora, mas assim, de sonoridades de black metal. Black metal second wave, hein? Tudo que eu estou falando é de second wave. A gente poderia dizer que você tem dois tipos de sonoridades assim, mais comuns no black metal second wave. Você tem aquela sonoridade bem ruidosa, cheia de white noise, que era, por exemplo, a sonoridade que o Darkthrone tinha no começo de carreira. E você tem um outro tipo de sonoridade, que é uma sonoridade com menos white noise, em que as coisas estão mais controladas, tá? Tem mais controle sobre o som. Que é a sonoridade, por exemplo, que o Immortal tinha por exemplo, nos discos mais clássicos dele, no Battles in the North e no grande Pure Holocaust, né, um dos maiores discos de black metal de todos os tempos. Então, assim, você tem duas maneiras, vamos dizer assim, claro, eu estou simplificando muito, mas duas maneiras assim que a gente poderia de expressar esse tipo de sonoridade de second wave black metal. E, bom, aqui o Vobisco Inferno, certamente ele está do lado do Darkthrone e não do lado do Immortal. Porque, assim, a quantidade de white noise que você tem de fundo, sabe? Um ruído branco de fundo, que, assim, acaba engolindo o som todo, é muito forte, é muito forte. E isso tem algumas coisas, assim, tem algumas razões
estruturais nesses tipos de produção. É, alguns estilemas nesse tipo de produção. E um dos estilemas é o seguinte, é que para você fazer esse tipo de som que soa assim, a guitarra soa quase como como um ruído de televisão, né? Aquele ruído branco de televisão, white noise. Como é que você faz? Você produz? Você tem um tipo de palhetada diferente. Um tipo de palhetada diferente. É o que se chama de uma palhetada de um riff fechado. Fechado. Ou seja, você não toca você não toca corda solta. Você não toca corda solta. Porque quando você toca corda solta, ela dá né, ela demora mais a morrer o som. Ele tem uma tendência a continuar em ondas, né? Quando você palheta na guitarra, se você toca corda solta, ele demora mais a morrer. E como ele demora mais a morrer, o que acontece é que ele vai sobrepondo essas notas que você tocou com as próximas que você está tocando, e é isso que começa a gerar esse white noise, as notas colidem umas com as outras, e dá essa barulhada infernal que é típico do trêmulo do black metal, né? Só que bandas como o Immortal, que são bandas que controlam mais o som, eles gostam de ter um som mais controlado, mais fechado, eles costumam não tocar a palhetada, ele só toca na nota que ele está segurando, na corda que ele está segurando, e não nas cordas de baixo, em geral de baixo. Para diminuir esse white noise e dar mais aquele som conciso, que é o som do Immortal, ao contrário, por exemplo, do Dark Throne, e aqui claramente é o som do Vobisco Inferni, né? É nessa onda, eles buscam mesmo white noise total, então palheta corda solta, né? Tem riff solto, e outra coisa também, né? Eles fazem os power chords com muita nota dissonante, que também aumenta essa sensação do white noise e fica aquela ruideira, né? E só uma nota assim, interessante, o Viking Black Metal pegou essa característica desse tipo de palhetada e esse tipo de batida de mão, para quem é canhoto de mão esquerda, para quem é destro, a batida de mão direita. O Black Viking Metal pegou essa característica dessas bandas mais ruidosas do Black Metal e levou pro Black Viking Metal, né? E deu outro sentido lá. Lá a produção é muito mais clara do que é no Raw Black Metal tradicional e tudo. Eles deram uma outra significação. Mas eles pegaram esse elemento técnico dessas bandas mais ruidosas de Black Metal, como o Dark Throne antigo, e levaram para o Viking. Por isso que o Viking tem aquela ruideira, né? Ela tem muito white noise, né, no Viking Black Metal, mas usado de uma maneira diferente. Bom, eu não estou falando sobre Viking Black Metal, e nem o Vobisco Inferni é uma banda de Black Metal, não tem nada a ver com isso. Mas isso é só para pegar o gancho aí e falar alguma coisa teórica, que eu gosto desses assuntos, né? Mas, enfim, então é um disco que eu gosto muito, um disco bem agressivo, um disco que não tem essa pretensão toda dessas bandas mais sérias de black metal, mas é um disco assim muito agressivo e muito eficiente, um disco cheio de ruídos do jeito que eu gosto. Muito bacana esse play do Vobisco Inferni. A banda tá aí ainda, né, ativa, está gravando disco e tudo, mas assim, o disco que eu realmente curto é esse primeiro deles aqui, e eu sei que saiu aí uma coletânea agora com as demos dele. Acho que até já tem algum tempo, foi lançado pela Mutilation, eu nem vi, nem peguei esse negócio, é uma coisa que eu quero acrescentar para minha coleção, as demos do Vobisco Inferni, uma banda bem interessante, de black metal mais frio e agressivo de São Paulo. Só mais uma última nota que eu ia falar sobre esse negócio do white noise, da palhetada. Pode ser também, às vezes isso acontece, porque às vezes é um pouco difícil a gente saber o que foi que está dando aquele som, né? Porque podem ser muitos fatores diferentes, né? Eu falei aqui desse negócio, por exemplo, de tocar riff aberto, de tocar riff aberto, com nota dissonante, tudo. Mas assim, às vezes, cara,
Porque isso são coisas propositais. Às vezes é coisa que não é proposital. Sabe o que que é? Às vezes é que o cara não tem muita precisão para palhetar. Às vezes acontece. O cara não tem precisão para palhetar, precisão técnica. E aí quando ele palheta, a palhetada dele é muito suja, o ataque dele é muito sujo. Ele pega outras notas, entendeu? Ele varia a pressão na palhetada. E tudo isso dá ruído na execução do riff. E às vezes não é nada dessas outras coisas. Às vezes é simplesmente que o cara era impreciso. Se ele fosse tecnicamente melhor, ele teria tocado de outro jeito, a sonoridade teria sido outra coisa, né? Essas coisas assim, às vezes você, no papel de crítico, você não sabe, você não estava lá no estúdio de gravação, você não viu o que eles fizeram, a gente só pode ficar tentando adivinhar, né, o que é, mas às vezes eu falo uma coisa, pode ser que seja uma coisa muito mais simples e tola, né, do que essa. Era simplesmente que o cara não era lá tão bom na palhetada, né, e aí sujou muito o som, né, o ataque dele era muito sujo. Bom, mas seja lá como ficou, seja lá o que for, eu acho que ficou muito legal aí no Vobiscum Inferi. Eu gosto muito desse disco.